iniciar, então, com uma oração. Silvanão, você ora para a gente, irmão, para a gente iniciar? Amém, irmãozão. Oro sim. Oro sim. Oremos. Ó Deus, Pai de eterna graça e misericórdia, na tua presença, meu Deus, entramos mais uma vez, Senhor, neste dia, meu Deus, para te glorificar, Senhor, para te bendizer, Pai amado. Ó Senhor, dai-nos o verdadeiro entendimento, meu Deus, da tua palavra, entendendo que nós somos sacerdotes do nosso lar, meu Pai, que nós somos, meu Deus, levantado, principalmente em nossos lares, para pregar o teu santo evangelho, meu Deus, ensinar, como está dizendo nesse capítulo 7, Pai amado. Abre, meu Deus, nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, protege nós, Senhor, de nós mesmos, Pai Santo, porque nós temos um desvio terrível, meu Deus, de nos levar para a malignidade, Pai. E nós somos os verdadeiros sacerdotes que o Senhor coloca, Senhor, nas nossas casas, para liderar nossas famílias, Pai. Ó Deus, protege cada um desses sacerdotes que aqui estão, meu Deus, dando um coração humilde, um coração quebrantado. E que nós, meu Deus, estejamos conscientes, meu Deus, do nosso papel, não só dentro de casa, Senhor, mas também na congregação, na igreja e na sociedade, Pai amado. Ó Deus, é isso que te pedimos nessa noite, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu irmãozão. Obrigado, Deus abençoe. Amém, irmãozão. Meus queridos, vamos lá então. A gente inicia agora o capítulo 7, o homem como instrutor nas Sagradas Escrituras. E aqui ele vai mostrar a responsabilidade que nós temos como sacerdotes no nosso lar, como homens, a quem Deus colocou como sacerdote, de atuar não num papel imaginário. Então ele começa esse capítulo falando sobre as crianças que costumam atuar, né, costumam brincar, né, se fazendo de alguns papéis imaginários, e aí elas brincam, se divertem. Então ele fala assim, nós não estamos brincando num papel imaginário como sacerdotes, não. Nós estamos atuando sim, nós somos chamados sim como sacerdotes para exercermos essa função no nosso lar. Então é uma função real, um exercício real. E aí ele fala da necessidade do quê? De nós assumirmos essa responsabilidade. E vestirmos sim, né? Usarmos sim as vestimentas sacerdotais e vivermos em nossa casa como se ela fosse o quê? Um templo, o templo do Senhor, servindo a nossa família para quê? Para ter em vista o benefício eterno da alma da nossa esposa e dos nossos filhos. Então, meus amados, aí ele começa falando sobre o que é ser, né, na Bíblia. Ele começa a dar para nós argumentos do que é ser um instrutor nas Sagradas Escrituras. Aí ele vai começar a mostrar para nós a relação entre o instrutor das Sagradas Escrituras e o sacerdote, como sendo que dentro das funções do sacerdote havia uma que era instruir dentro das leis de Deus, dentro das Sagradas Escrituras. E aí ele nos apresenta 8 argumentos, né? Primeiro argumento é o argumento negativo. Ele fala dos filhos de Eli e Finéias, que não cumpriram o seu papel de sacerdote, ministrando a lei do Senhor, ensinando a lei do Senhor para os filhos de Israel. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor devido à perversidade que eles praticavam. Está em 1 Samuel 2, de 12 a 13. Ele também vai usar o exemplo, agora positivo, do sacerdote Joiada, que é o sacerdote que instruiu o rei Joás. O rei Joás é aquele rei que entrou de pequenininho no trono, assumiu o trono de criança. E aí ele foi sendo instruído e sendo orientado pelo sacerdote Joiada. Em 2 Reis 12, 2, vai falar sobre essa relação do sacerdote Joiada com o rei Joás. Tanto que, quando o sacerdote Joiada morre, o rei Joás
meio que se desvia dos caminhos do Senhor. Então, até enquanto o sacerdote Joiada vivia, o rei Joás foi um rei piedoso. Quando o sacerdote Joiada morre, ele acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Né? O terceiro argumento é o caso do rei da Síria, que depois de conquistado o reino do norte, o reino de Israel, né, o rei da Síria manda um sacerdote voltar para as terras lá, né? Porque o que aconteceu? Quando o rei da Síria tomou, ele levou cativo o povo de Israel e jogou nas terras lá de Israel um outro povo. Ele cometeu o que o pessoal chama de genocídio, como que é? Genocídio cultural, genocídio, tem outro nome, eu me esqueci. Que é o quê? Você tira o povo da sua terra e coloca um outro povo. Quando esse outro povo chega nessa terra desconhecida, ele não consegue se estabelecer ali. Por quê? Porque a localidade está ligada com o quê? Com a cultura do povo, com a religião do povo, com tudo do povo. Né? O povo não consegue, não sabe qual é a cultura daquela região, qual o clima daquela terra. Então o povo fica meio perdido, eles não conseguem se levantar e se rebelar contra aqueles que o dominam. Então o rei da Síria fez isso com o reino do norte, só que aquele povo começou a ser destruído pelos leões que se levantaram e começaram a atacar o povo. Então o rei da Síria fala assim, então tá bom, faz o seguinte, manda um sacerdote do povo de Israel de volta lá para a terra para que ele possa o quê? Ensinar os costumes da terra, ensinar os costumes do Deus da terra. Então, mostrando o quê? Que faz parte da função do sacerdote ensinar o povo. O quarto exemplo, o quarto argumento, né, ele vai falar sobre uma profecia que Deus disse com respeito a Israel, em 2 Crônicas 15:3, falando que eles não teriam nenhum sacerdote que os ensinasse, mostrando o quê? Que a função do sacerdote era ensinar. Já o quinto exemplo, ele vai falar sobre a genealogia de Esdras, mostrando que Esdras era o quê? Era um sacerdote. E o ofício pelo qual Deus levantou Esdras para restaurar, né, junto com Neemias, o Jerusalém, um dos ofícios de Esdras foi o quê? Instruir e ensinar Israel sobre os estatutos e os juízos de Deus. Essa era a função do sacerdote. Ainda falando sobre Esdras, em Neemias 8, de 1 a 9, também nós vemos Esdras o quê? Lendo, se dedicando às Sagradas Escrituras, né? E lendo as Sagradas Escrituras em voz alta para que o povo pudesse o quê? Compreender a palavra de Deus. Ou seja, mais um aspecto onde Esdras, como sacerdote, está ensinando o povo. Já o sétimo exemplo, ele vai falar sobre Jeremias, né? Lá em Jeremias 2:8, falando que de uma profecia de condenação contra os sacerdotes, por quê? Por não conhecer o Senhor e não cumprirem com esse seu ofício. Ofício do quê? De ensinar sobre os estatutos e as leis do Senhor. Como eram sacerdotes que não conheciam o Senhor, eles não estavam cumprindo com essa função. E, por fim, o oitavo exemplo, ainda em Jeremias 18:18, nós compreendemos o quê? Que a responsabilidade do sacerdote era o quê? Não permitir que a lei do Senhor perecesse, que ela fosse o quê? Esquecida, que ela fosse abandonada. De modo o quê? Que eles deviam conduzir o povo a apegar-se à lei divina, né? De modo a fazer o quê? De que maneira? Transmitindo-a ao povo, transmitindo-a à nação de Israel. Então, meus queridos, aqui são os 8 pontos que o Samuel Waldron levanta para mostrar a relação entre o sacerdócio e o ensino. Todo sacerdote tinha que ensinar, todo sacerdote tinha que instruir o povo na lei de Deus, nos caminhos do Senhor. Tudo bem até aqui? Algum comentário, pastor William? Então, vamos lá. Então, olha só, a partir daqui ele mostra o quê? O grande paralelo que existe entre o dever do sacerdote de instruir o povo nos preceitos de Deus e o dever do homem como sacerdote no seu lar em instruir a sua família nas Sagradas Escrituras.
Então ele vai citar, ele vai levantar os trechos de Deuteronômio capítulo 4, de 9 a 10, o trecho conhecidíssimo que o Senhor Jesus usa para resumir a lei de Deus, que é Deuteronômio 6, de 4 a 7, e Deuteronômio 11, de 18 a 19, mostrando que nós devemos levar a palavra de Deus à nossa família. Devemos nos utilizar de toda e qualquer oportunidade que surja. Para quê? Para que a nossa família conheça a palavra do Senhor, as leis de Deus, os estatutos de Deus, a Bíblia, de modo que eles sejam o quê? Levados a amar o Senhor e a temê-lo. Então, essa é a nossa responsabilidade para com a nossa família. Então, como homens, somos sacerdotes do nosso lar. Como homens, nós devemos o quê? Conduzir a nossa família por meio do ensino e da instrução do Senhor, na palavra do Senhor, certo? Nas leis do Senhor. Devemos instruir os nossos filhos, a nossa esposa. Então, nós já entramos a partir daqui na aplicação. E na aplicação, o Samuel Waldron, ele levanta, ele se utiliza de 5 pontos, né? Ele se utiliza de 5 pontos na aplicação. Ele vai tratar primeiro, né, falando sobre como devemos exercer a nossa função de professores bíblicos no nosso lar. Como que devemos exercer essa função? Primeiro, como nós devemos ensinar as Sagradas Escrituras à nossa família? O primeiro ponto é, devemos conhecer as Sagradas Escrituras. Nada mais justo do que isso, certo? Para isso, nós temos 2 meios, né, que o Samuel Waldron apresenta-nos para nós, 2 meios designados por Deus para que nós possamos aprender mais sobre as Sagradas Escrituras. Primeiro, um estudo pessoal, um estudo diligente, pessoal, de responsabilidade de cada sacerdote. E segundo, a participação no ministério público da palavra, a relação que nós temos com o quê? Com a igreja, com o ministério. Então, irmãos, aí ele apresenta o quê? 2 pontos. Ele vai mostrar que os reis no Antigo Testamento, eles eram instruídos a quê? A escrever uma cópia da lei para eles mesmos poderem consultar a lei de Deus no decorrer de suas vidas. Ou seja, mostrando que o rei, tendo em vista a posição dele como rei, em guiar o povo segundo as leis de Deus, ele tinha essa obrigação. Nós, na nossa família, na função de tanto sacerdotes como profetas e reis, nós devemos fazer o quê? A mesma coisa. Nos imbuir, nos envolver, mergulhar nas Sagradas Escrituras para que possamos o quê? Ser aptos a ensinar nossas famílias segundo as leis de Deus. Ele também vai mostrar que Esdras, na sua função de sacerdote, né, em Esdras 7, 10, ele também se ocupou do quê? Em buscar a lei de Deus. Ele preparou o seu coração para buscar a lei de Deus e cumpri-la e ensiná-la ao povo. Então, se é algo importante para nós, irmãos, nesses aspectos, é o quê? Buscarmos aprender as Sagradas Escrituras para podermos pastorear nossa família. Como que vamos pastorear nossa família se não conhecemos as Sagradas Escrituras? Como que vamos ensinar a nossa família, instruir a nossa família nas leis de Deus, nas Sagradas Escrituras, se nós não conhecemos essa Sagrada Escritura? Amém? E ele vai mostrar também um terceiro ponto, um terceiro exemplo do Novo Testamento, que são os bereanos, que eles estavam lá diariamente estudando as Sagradas Escrituras para quê? Para verificar se o ensino de Paulo era real e era condizente com a palavra de Deus, ou se era coisa que estava vindo da cabeça de Paulo. Então, mostrando o quê? A necessidade de nós conhecermos as Sagradas Escrituras, tanto para ensinar nossos filhos, nossa esposa, como também para privá-los de possíveis o quê? Heresias e possíveis mentiras. E aí, a partir desses 3 exemplos, ele nos apresenta o quê? O modo como nós devemos aprender as Sagradas Escrituras. Ele vai falar sobre o quê? O estudo pessoal. Como que o estudo pessoal deve ser? Nós devemos, para instruir nossas famílias, nos dedicar a quê? Ao estudo bíblico consistente.
nós devemos nos organizar para começarmos a estudar a Bíblia, estudar os pontos doutrinários, estudar a nossa confissão de fé, estudar de modo que nós possamos ensinar a nossa família. Então, se para isso for preciso, devemos tomar o quê? Medidas radicais para isso. Medidas radicais para arrumarmos o quê? Tempo e disposição para lermos a palavra de Deus, nos dedicarmos à leitura, nos dedicarmos à oração, para que o Senhor se revele também a nós por meio das Sagradas Escrituras. Amém? Então, esse é o ponto que, pessoal, essa é a responsabilidade pessoal, o estudo pessoal nosso, como deve ser a responsabilidade nossa para com Deus, por meio das Sagradas Escrituras, de estudá-la, lê-la, compreendê-la, buscar informações sobre ela, comprar, adquirir livros, né, meios pelos quais nós possamos estudar a palavra do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu ia falar sobre a participação no Ministério Público da Palavra. O que é isso? Por que ele mostra isso? Nós estamos numa época, irmãos, onde as instituições estão sendo atacadas, a família está sendo atacada. E, consequentemente, a igreja também está sendo atacada. Então, nós vemos hoje, mais do que nunca, um movimento muito crescente de desigrejados. E o que é isso? O que isso mostra? Mostra que as pessoas estão se tornando cada vez mais autossuficientes. Então, a autossuficiência do cristão é um perigo muito grande, certo? O cristão que é individualista é um cristão que, na realidade, não é um cristão. Esse é o grande problema. Porque o cristão individualista é aquele que se contenta em viver fora do corpo. E esse contentamento de fazer com que a pessoa viva tranquilamente fora do corpo, isso é algo sintomático. Isso mostra que a pessoa não está realmente entendendo e compreendendo o fundamento do Evangelho. Então ele mostra o quê? Que uma segunda maneira de nós conseguirmos entender, compreender a palavra do Senhor é nesse contato com a igreja, nesse contato com o ministério pastoral, com as pregações, com os ensinos, com os estudos. Esse é um outro meio pelo qual nós podemos compreender as Sagradas Escrituras. Então nós devemos nos colocar debaixo do quê? De um sólido ministério da palavra de Deus. Devemos buscar o quê? Nos colocar debaixo do ministério da palavra, dos pastores, de modo que nós possamos aprender também no contexto da igreja, no contexto do corpo de Cristo, por meio das pregações, por meio dos estudos, como esse aqui é um estudo, né, pelo qual nós estamos aprendendo. E aí nós não podemos o quê? Negligenciar esses meios da graça que Deus nos proporciona por meio da igreja, do corpo de Cristo, da expressão local do corpo de Cristo. Para que nós não sejamos o quê? Cristãos autossuficientes. Não sejamos cristãos que não precisam dos outros, que são suficientes são suficientes em si mesmos. Entende? Ele sabe o que ele precisa, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele... E não, Deus nos colocou, nos inseriu no corpo de Cristo, na igreja, para quê? Para que possamos aprender as Sagradas Escrituras no contexto do corpo, da igreja. É por isso que o Senhor levantou Esdras, por exemplo, para ensinar o povo de Israel na restauração de Jerusalém. É por isso que Filipe foi levantado pelo Senhor para orientar quem? O eunuco, em Atos 8:30. É por isso que em Efésios 4, de 11 a 13, nós vemos o quê? O Senhor Jesus Cristo dando à igreja dons necessários para que ela pudesse chegar a quê? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, existe a necessidade de homens levantados no ministério da igreja para quê? Para ensinar. Então, o que acontece? Isso mostra que o nosso ensino dentro de nossa casa não deixa de ser o quê? Uma extensão do ensino da igreja, no corpo. O ensino nosso dentro do nosso lar, ele deve estar o quê? Sob a autoridade do quê? Do ensino da igreja, do corpo, do ensino dos ministros. Então, nós devemos nos sujeitar a quê? Aos ministros da igreja local para sermos o quê? Sacerdotes, instrutores, e podemos o quê? Ensinar nossas famílias com consistência, de modo a não agirmos, não sermos aqueles crentes autossuficientes, aqueles homens que não precisam de nada nem de ninguém, o cristão individualista. Isso é um mal desse nosso século, irmãos.
Amém? Esse é o primeiro ponto que o Samuel Waldron mostra, nos apresenta como aplicação. Como que nós devemos ensinar? Primeiro, aprendendo e nos sujeitando ao ensino da igreja. Segundo, Pastor, deixa eu fazer um comentário aqui. Pode comentar, irmãozão. Eu quero fazer um comentário porque eu julgo ser muito oportuno. Eu penso que o Samuel Waldron foi extremamente feliz em juntar essas duas coisas, né? Porque nos nossos dias, um dos grandes problemas nossos é que a gente não consegue ver as coisas de modo completo. As pessoas colocam assim, não, já tenho ensino na minha casa, eu não preciso do ensino na igreja. Ou outras pessoas falam, não, já tenho ensino na igreja, eu não preciso estudar em casa. E assim, elas rejeitam o conselho de Deus contra si próprias. Sim, eu penso que nós, como maridos cristãos, essas duas responsabilidades são altamente prioritárias para nós. Primeiro, que em nossa casa nós ensinemos as Escrituras, às nossas esposas, aos nossos filhos, martelemos por todos os meios que estiverem às nossas mãos. Todos os meios que o Senhor nos conceder, instrução na Bíblia, instrução por bons livros. Até às vezes eu penso que as companhias, as pessoas que a gente vai trazer para a nossa casa, para não darem mau exemplo para os nossos filhos e etc. Amém. Mas isso é uma parte apenas da responsabilidade. A outra é de nós encontrarmos igrejas bíblicas com uma pregação bíblica para levarmos os nossos filhos, as nossas esposas, porque é uma ordenança do Senhor que nós estejamos juntos na igreja. Glória a Deus. E eu vejo que isso tem sido extremamente negligenciado por algumas pessoas, justamente com esse espírito que o Senhor falou. Um espírito de autossuficiência. Tipo, olha, depois que eu já fiz o meu trabalho em casa, eu já estou desobrigado. Eu já ganhei o meu selo de bom cristão, o meu selo de piedade, aí eu já não preciso mais me misturar com as outras pessoas, porque isso é supérfluo. Como é supérfluo se está na palavra de Deus? Então nós vemos que os desigrejados, e muitas vezes a influência que os desigrejados exercem sobre os nós que somos igrejados. Então, se há na Bíblia um mandamento, não deixe de congregar, se você deixa de congregar, você está pecando, meu irmão. Nós estamos pecando, mas nós parece que faltar em um culto é tipo como deixar de assistir um programa na TV ou alguma coisa assim. Nós não nos atrevemos a faltar em nosso trabalho. Falte no seu trabalho uma vez, duas vezes, Exatamente. 3 vezes, você vê o que acontece. Mas na igreja é comum. É bem sério, é bem sério. Eu estava meditando naquela palavra do Senhor Jesus, quando ele diz assim, por que vocês me chamam Senhor e vocês não fazem o que eu digo? Veja, ninguém aqui, nenhum de nós é obrigado a chamar Jesus de Senhor, né? Eu creio que nós confessamos a Jesus, não é forçado, é porque nós reconhecemos de fato Ele como Senhor. Amém. Se nós o chamamos de Senhor, por que nós não vamos fazer o que Ele nos manda? Que é, um dos casos, é instruir as nossas famílias em casa e instruí-las também publicamente através do ministério público. Não nós diretamente, né, mas conduzindo as pastagens, né, como pastores. O instrutor é aquele que instrui, mas é aquele que de algum modo provê a instrução. Amém, pastor. Amém, amém, amém. É isso, exatamente isso. Eu vejo que nós acabamos sendo muito influenciados por várias situações, né? Nós temos essa concepção esquerdista muitas vezes na nossa mente, né? Essa concepção comunista de que qualquer liderança ela é opressora. Ela é opressora. E aí acontece, você evita a sujeição a qualquer liderança. Por quê? Porque na sua mente, de alguma forma, a liderança ela é opressora. Outro ponto que nós vemos muito claro também hoje em dia, com o advento da internet, é o seguinte, é a pessoa chegar e falar assim, nossa, calma aí, o meu pastor, ele não conhece tanto como fulano de tal, tanto quanto ciclano, tanto quanto Beltrano, porque são o quê? São teólogos, são isso, são aquilo. Então eu prefiro ficar em casa do que ir à igreja ouvir Beltrano e ciclano. Então tudo isso é algo que o Senhor tem que na qual o Senhor tem que nos conduzir a nós percebermos o que é a importância da igreja local. E a importância de que a igreja local o Senhor nos levantou e nos colocou lá para quê? Para nos instruir nas nossas necessidades. Porque a tendência que nós temos muitas vezes também é de buscar um ensino genérico e não buscar um ensino pessoal e particular, porque o ensino pessoal e particular dói e machuca.
Porque o ensino particular e pessoal ele vai mostrar, ó, você está errando aqui, 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 você precisa se arrepender aqui, 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 se sujeitar ao Senhor aqui, 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 e vá lá, haja, faça, renda-se. Agora, o ensino genérico não, ele não traz consigo uma responsabilidade direta. Então, tudo isso, irmãos, faz com que nós, muitas vezes, nos contentemos em ser um cristão individualista. Um cristão autossuficiente. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço. Eu estou tocando a minha vida no meu particular, não preciso da igreja. Não, não. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós, pastores, precisamos estar com outros pastores. Ser pastoreados, pastorear e ser pastoreado. Amém, irmãos? Obrigado, pastor William. Vamos lá. Segunda aplicação, devemos o quê? Desenvolver a graça de termos uma mentalidade espiritual. Aqui o Samuel Aldon vai mostrar o quê? Que todo ensino, ele se dá não somente numa esfera formal, mas também em ocasiões informais. Nós devemos ensinar nossos filhos em quaisquer situações do dia a dia. Quando a gente pega Deuteronômio 6, vai falar sobre ensinar nossos filhos ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho. É essa a situação, é essa a nossa responsabilidade, de aplicar as verdades de Deus, as verdades das Escrituras, no contexto do dia a dia, no contexto do dia a dia da criança, na vida comum do lar, da criança e da nossa esposa. É ali que a gente tem que aplicar esses preceitos bíblicos. É ali que nós vamos fazer com que a palavra de Deus se torne mais vívida ao coraçãozinho dos nossos filhos e da nossa esposa. Por quê? Porque nós estamos trazendo ela para a prática do dia a dia. Ela não é só conceitual, ela não é só teórica, ela também é viva, ela é prática, ela é real para o dia a dia. Então, desenvolver essa nossa mentalidade espiritual vai nos ajudar o quê? A aplicar a palavra em quaisquer situações da nossa vida. Já perceberam que nós temos uma facilidade muito grande de receber conceitos, trabalhar conceitos junto com conceitos, comparação e tudo mais. Mas para você pegar esses conceitos muitas vezes e traduzi-los na aplicação do dia a dia, é muito trabalhoso. É um problema muito grande para nós. Então é disso que ele está falando, de você buscar a graça do Senhor para ter essa mentalidade espiritual aplicada nas necessidades do dia a dia. De modo que nossos filhos saberão que nós conhecemos a palavra, estamos buscando a palavra de Deus, estamos buscando aplicá-la no dia a dia da nossa vida. Certo? Porque conhecer a palavra é uma coisa. Agora, ela descer no coração de modo que nós possamos aplicá-la com temor, com reverência, com amor, é muito diferente. Então, essa é uma graça, irmãos, que nós devemos buscar por meio da oração fervorosa, por meio de disciplina piedosa, de modo que sejamos maridos, sejamos nós o marido e o pai que Deus ordena, que Deus deseja que sejamos, que Deus orienta que sejamos na sua palavra. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o que vai acontecer? Ele vai falar sobre o dever que nós temos de conversar, nos comunicar com a nossa família. Não sei se vocês já perceberam o Samuel Aldon fala muito sobre isso. Inclusive, nos capítulos anteriores, ele já falou bastante sobre esse negócio. Essa necessidade da comunicação. Por quê? Porque nós, homens, de um modo geral, não todos, temos uma grande dificuldade nessa área de dar atenção à nossa família. Nós somos muito egoístas. Nós buscamos muito os nossos próprios interesses. Nós buscamos muito nosso próprio conforto, nossa própria satisfação. Nos realizamos muito no nosso serviço. Então, nós temos essa dificuldade. E o Samuel Aldon vai bater de novo nisso, da necessidade de conversarmos com nossos filhos sobre assuntos espirituais, assuntos imprescindíveis para o dia a dia deles. Nós, se for o caso, nós estabelecemos horário para conversarmos com eles, e de modo individual, com a nossa esposa, com cada um dos nossos filhos, certo? Ele mostra a necessidade de nós termos
um tempo com cada membro da nossa família que está debaixo do nosso sacerdócio. Conversar com eles sobre a salvação, conversar com eles sobre a luta contra o pecado, conversar com eles sobre a condição do coração deles, sobre as Sagradas Escrituras, conversar com eles sobre os catecismos, fazer perguntas a eles. Ele mostra isso como não sendo algo legalista, não é legalista. É algo necessário. Você sempre estar levando os seus filhos e sua esposa a compreender o Evangelho, as verdades da palavra do Senhor, compreender a Bíblia, compreender o próprio coração pecaminoso, compreender as doutrinas bíblicas que tratam, que mostram essa condição do nosso coração, que essas doutrinas bíblicas que podem nos guiar os nossos filhos à salvação em Cristo Jesus. Tudo isso é importantíssimo. Então ele mostra a importância disso perguntando: você já perguntou para os seus filhos se eles são cristãos? Você já conversou, já pediu para os seus filhos, por exemplo, explicarem o Evangelho, falarem do Evangelho para você pormenorizadamente? O plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. É só desse modo que saberemos se nós estamos realmente cumprindo com o nosso dever de ensinar, de instruir nossos filhos. Perguntando para eles, conversando com eles, querendo saber por que em determinadas situações eles tomaram determinadas ações. Por que diante de determinados pecados, eles relutam tanto para se arrepender, para reconhecer os seus pecados. Tudo isso deve ser alcançado por meio do quê? Da conversa, do diálogo, da atenção aos nossos filhos, da atenção à nossa esposa. Amém? Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que ele nos apresenta como aplicação desse ensinamento é o quê? Que nós devemos estar comprometidos com o tempo de ensinar as nossas famílias o Senhor. Nós devemos separar um tempo para isso e nos comprometer com esse tempo. Reservar esse tempo diariamente. É nossa responsabilidade o quê? Abençoar a nossa família. É nossa responsabilidade ser sacerdotes no nosso lar. Nós estamos o quê? Fazendo como Cristo fez com seus discípulos, dando tempo à nossa esposa, dando tempo aos nossos filhos. E aí ele pergunta nesse texto, ele fala assim: como que você quer ser lembrado? Como que você, pai, como que você, marido, quer ser lembrado quando você partir dessa terra, dessa vida? Quando você sair daqui, como você vai ser lembrado por sua esposa e seus filhos? Então, que nós sejamos lembrados como homens que estavam diariamente sendo conformados à imagem de Cristo. Homens que eram mais e mais semelhantes a Cristo. Lembrando-nos de como nosso mediador faz conosco, como ele concede todas as suas bênçãos, as bênçãos da nova aliança a nós, pecadores. Lembram que ele cita no finalzinho do seu ministério, depois que Jesus já ressuscitou, que ele está ascendendo aos céus, o que ele faz? Ele abençoa os seus filhos antes de subir e ir para a destra do Pai. Então, como que nós estamos fazendo? Nós estamos abençoando nossos filhos, guiando nossos filhos, reservando esse tempo com os nossos filhos e nossa esposa para guiá-los. Como seremos lembrados? Esse é o quarto ponto que o Samuel Aldo levanta. E o quinto e o último ponto vai estar ligado bastante com o primeiro. Vai estar ligado bastante com o primeiro, com a responsabilidade que nós temos não só de aprender as Escrituras, mas de aprender em sujeição à igreja. Ele vai falar nesse quinto ponto da aplicação, ele vai dizer sobre a necessidade, o dever que nós temos de reforçar as instruções que nossa família recebe pela igreja. Então, aos domingos, né, nos dias do Senhor, quando você vai à igreja com seus filhos, ou com a sua esposa, como que você está pegando aquilo que está sendo ensinado, pregado, instruído, e você está aplicando aquilo no ensino pastoral da sua casa, no ensino sacerdotal do seu lar. Então, irmãos, o ensino pastoral, por meio do estudo bíblico, por meio das pregações,
na igreja é o quê? É uma extensão, ele é utilizado como uma extensão para a instrução sacerdotal no nosso lar. Nós podemos pegar aquilo que está sendo ensinado e trazer para o nosso lar para aplicarmos e conduzirmos a nossa família. Nossos filhos não podem considerar a pregação, o estudo bíblico da igreja como algo leviano, como algo sem importância. De modo algum. Os nossos filhos e nossa esposa devem ver o quê? O ensino que é adquirido na igreja por meio dos ministros do Santo Evangelho como algo precioso, como algo grandioso. Algo que nós devemos fazer o quê? De modo a... Ele fala que devemos elogiar e falar bem dos nossos pastores, dos nossos líderes, reforçando o quê? Os seus ensinos. Por que isso? Ele mostra a importância disso. Por quê? Porque você dá àquele que prega, àquele que instrui, àquele que realiza o estudo, você dá a ele autoridade. Quando você fala bem dos seus pastores, quando você elogia os seus líderes, a pregação, como ela foi apresentada de modo bíblico, de modo claro, você está dando o quê? Autoridade aos seus líderes no ensino. E aí os seus filhos e sua esposa vão pegar aquilo como vindo do quê? Realmente de Deus, da palavra. Essa é a grande importância, irmãos, da relação nossa como sacerdotes do nosso lar diante dos ministros da palavra na igreja, como sacerdotes na igreja. Então ele vai mostrar essa relação que é muito importante. Por quê? Porque é dessa forma que os nossos filhos procurarão seguir os ensinos pastorais, os ensinos dos pastores, da pregação, do estudo, de modo que a admirar os seus líderes espirituais. Isso é importantíssimo, irmãos. A questão da liderança é algo que está dentro da nossa mente. E se você, como pai, você quebra a relação de liderança em outros âmbitos, em outras instituições, você está jogando por fora a sua autoridade no âmbito familiar. Isso é uma realidade fundamental. Conhece aquele homem que chega em casa reclamando do patrão? O tempo todo falando do patrão, mal do patrão? O que acontece? Daqui a pouco seus filhos não estão falando mal de quem? Dele. Porque está quebrando uma relação de autoridade na esfera do serviço, na esfera profissional, mas não está ficando isso sem fruto. O fruto disso vai ser o quê? A quebra da autoridade no âmbito, na relação familiar. O mesmo acontece com a igreja. Se você quebra a relação de autoridade no âmbito da igreja, você está quebrando a sua relação de autoridade como sacerdote solar dentro da sua casa. Isso é fundamental, irmãos. Então, se nós queremos que nossos filhos nos sigam, nós devemos o quê? Estar sujeitos e seguindo a liderança espiritual da igreja. Se nós queremos que nossos filhos nos sigam, nós devemos o quê? Estar valorizando essa relação de autoridade em outros âmbitos da esfera das nossas vidas, em outras instituições. Então, amados, que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de nós vermos os nossos filhos admirando, honrando os seus líderes espirituais, tendo os líderes espirituais, homens de Deus, homens piedosos, como que? Como seus heróis. Não tendo artistas de cinema, artistas de música, sabe? Como heróis. Não, de modo algum, mas tendo homens fiéis e piedosos a Deus como seus heróis. De modo a que a nossa autoridade seja preservada no nosso lar, como sacerdotes. Amém, meus queridos? Vamos agradecer ao Senhor e aí a gente abre para a gente poder conversar, tá bom? Para a gente poder discutir esses assuntos. Vamos cobrar nossas cabeças? Pai eterno, louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Obrigado mais uma vez, meu Deus, pela tua misericórdia, tua graça, apresentada a nós, ó Deus, por meio do estudo desse livro, ó Pai. Esse capítulo 7, meu Deus, que falou muito aos nossos corações, ó Deus, a nós pais, a nós maridos, a nós homens, meu Deus, que temos a responsabilidade de instruir a nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nos teus caminhos, na tua santa palavra. Instruí-los, ó Deus, nas sagradas escrituras.
instruí-los, ó Pai, em Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele, o Verbo vivo, Ele, a palavra de Deus. Ó Senhor amado, ajuda-nos, ó Pai, a sermos diligentes, ajuda-nos, ó Pai, a sermos perseverantes, não sermos, meu Deus, homens e mulheres, né? Homens fúteis, ó Pai, homens vazios, homens que ignoram, meu Deus, a sua responsabilidade e o peso que há sobre os seus ombros na questão do ensino e da instrução nos seus lares. Não permita que sejamos esse tipo de homens, ó Pai, mas que sintamos o peso da responsabilidade de instruir nossos filhos e nossas esposas, ó Deus, nos teus caminhos. Ó Senhor, que possamos sentir o peso da responsabilidade da alma eterna da nossa esposa e nossos filhos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Guia-nos, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por essas instruções, mas ajuda-nos, ó Pai, a colocá-las por obras, a colocá-las, ó Pai, por obras com um prudente construtor que constrói sobre a rocha, que é Cristo, ó Deus. Não permitas, ó Pai, que sejamos ouvintes negligentes, meu Deus, mas que sejamos operosos praticantes, ó Pai. Que nós pratiquemos, ó Deus, pratiquemos essas palavras em nossos lares, fundamentando esses ensinamentos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que tenhamos famílias sólidas, famílias tementes a Ti, ó Pai. Famílias, ó Deus, diretamente ligadas ao corpo de Cristo, à igreja. Também, ó Pai, famílias totalmente envoltas com a expressão local do corpo de Cristo, a igreja, meu Deus. Ó Senhor, nós que estamos aqui em Francisco Morato, ajuda-nos, ó Deus, a nos envolvermos uns com os outros. Outros irmãos que conosco estão aqui nesse momento, nesse estudo, ó Pai. Ajude-os nas suas igrejas locais a se entregarem, ó Pai, se envolverem, sabendo a responsabilidade que eles têm como pessoas diante de Ti, como indivíduos, como cristãos, ó Pai, diante da Tua presença, mas também como membros da igreja local no corpo de Cristo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a agirmos como a Tua palavra nos orienta. Ajuda-nos a nos sujeitar diante da Tua presença, de modo que o Teu nome seja glorificado, Pai, em nossa vida e na vida da nossa família, meu Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai. Ao nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.